Bom dia, meus amigos. Estou falando de Rio Preto. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa que está bombando na internet, Daniel Lopes. Os vídeos dele têm 300 mil, 400 mil, 600 mil, 500 mil visualizações. Ele faz lives diárias dando informações sobre o que está acontecendo no mundo. Mas eu já assisti muito o Daniel Lopes e eu queria aqui resumir três grandes teorias dele que estão entrelaçadas para você que já assistiu um vídeo do Daniel Lopes e não entende muito bem o que ele fala, o porquê que ele fala tudo aquilo, o que é a raiz do pensamento do Daniel Lopes. Então, para isso, precisamos entender quem que é ele. Ele é um pastor evangélico, né, ligado à Igreja Bola de Neve. Ele também trabalhou para a inteligência do Brasil, né? De acordo com ele, ele fez um curso, pós-graduação em psicologia de guerra, praticamente, que é uma psicologia voltada para desestabilizar o inimigo. E ele também tem uma formação como jornalista. Então, Daniel Lopes é essa pessoa multifacetada. E, além disso, agora já entrando no ponto da questão, no X da questão, o pensamento de Daniel Lopes. O Daniel Lopes ele tem três pensamentos. O primeiro é a narrativa do Apocalipse, né, bíblico. Por ser pastor evangélico, ele tem a ideia que o mundo ele vai passar por um período de tribulação, uma grande tribulação, que é o que o apóstolo João escreve lá na Bíblia, lá em Apocalipse, de um período futuro, onde vai haver problemas de guerra, problemas de mortes, que vai haver um governo de anticristo, que vai se impor no mundo todo, e que depois dessa tribulação vai haver a volta de Cristo. Tá? Essa teoria é uma teoria cristã, que existem aí ao menos uns 6 pensamentos por trás da interpretação do texto de Apocalipse, tanto da Igreja Católica, como das igrejas evangélicas, como da Igreja Ortodoxa. Eu não vou entrar aqui no mérito dessas 6 teorias por trás do próprio Apocalipse, mas a base do pensamento é esse: Cristo vai voltar, vai haver um governo de anticristo antes, e vai haver também uma implantação de um governo também nesse período, tá? Esse daí então é um pensamento. De acordo com o Daniel Lopes, a gente está na iminência da entrada desse governo do anticristo, tá? Então isso é a parte teológica do Daniel Lopes, tá? Que é muito claro. A segunda teoria dele é uma teoria que ele retirou de um jornalista investigativo britânico que usa um chapéu, que eu não lembro o nome dele. Mas a teoria é o seguinte: esse jornalista investigativo ele faz um vídeo em 2010 e lança no YouTube dizendo que chegou para ele uma pessoa do alto escalão mundial que participou de uma reunião em 2005 e que essa reunião era uma reunião de líderes globais, da elite mesmo, e que por algum motivo ele foi chamado, mas que ele não estava tão próximo dessas pessoas, e o que foi falado lá chocou ele, que era um projeto para os próximos 30 anos. A gente está falando de um vídeo de 2010, de uma reunião de 2005, um projeto para 30 anos. E qual que era o cerne da questão? O cerne era o seguinte: essa reunião dizia que o mundo iria passar lá por volta de 2030 por uma crise ambiental. Essa crise tinha a ver com a inversão dos polos, a inversão dos polos magnéticos da Terra. Quando isso acontece, o mundo entra numa era glacial, uma microera glacial,
Gente, só um detalhe aqui, só um- uma questão. Quando a gente fala de era glacial, a gente está falando de um período onde o hemisfério norte congela. Isso já aconteceu há 12 mil anos atrás, né, numa era glacial grande que tivemos. Depois aconteceu umas micro-eras glaciais. Uma delas aconteceu no período do Império Romano. Dizem até que a queda do Império Romano, o declínio do Império Romano é devido a uma micro-era glacial onde por uns 14, 20 anos houve fome no Império Romano devido à queda da produção de alimentos por conta da temperatura que esfriou. E essa reunião de 2005, ela disse que isso iria ocorrer em 2030, tá? Mas é possível prever? Olha, hoje com a tecnologia do, da questão referente à NASA, né, os módulos que existem de inteligência artificial, de simulações, é possível sim prever, tá? Então, esse aí era o ponto, tá? Sobre isso, o Daniel Lopes até chamou atenção que quando o Trump entra no poder, ele faz um discurso sobre petróleo, ele fala assim, o petróleo não vai acabar, vai esfriar, tá? Essa reunião também diz que devido a isso vai haver uma crise de alimentos e que eles têm que se preparar para evitar essa crise ou para amenizar essa crise. Então, para isso, um controle de população, do controle demográfico. Eles falaram que iria haver uma pandemia, tá? Uma pandemia. E também, ali nesse vídeo, essa pandemia era necessária para um controle demográfico da população. E nesse vídeo também era falado também que iria haver algumas guerras necessárias para um controle global econômico mundial. E dentre essas guerras necessárias estava a guerra contra o Irã, tá? Para quem aí é cientista político, cientista social, né, historiador, a guerra com o Irã estava marcada há décadas, tá? O que está acontecendo agora com o Irã? Então, a questão do Irã não é nenhuma novidade. Eu acho que a maior novidade é uma pandemia, será que foi criada ou não? Comentem, compartilhem. E o outro ponto essa era glacial. Então, esta aí é a origem das teorias do Daniel Lopes, tá? Então, uma é esse vídeo desse jornalista investigativo. A segunda teoria, a terceira, quer dizer, né? Porque a segunda é essa, né? A terceira teoria é um livro de um filósofo da Palantir, que é uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, que diz sobre o avanço da inteligência artificial e o mundo da tecnocracia. Então, esse livro aí foi escrito, se eu não me engano, por volta de 2018, 2019, tá? E esse livro, ele diz o seguinte, que o mundo irá passar por uma transformação e que quem irá controlar esse mundo as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, Google, Microsoft, enfim, OpenAI hoje, tá? E que esse daí seria o futuro global, e que o futuro global está na inteligência artificial, e que a população não nem todo mundo vai conseguir ter trabalho, as vagas de emprego vão reduzir muito, e por conta da inteligência artificial ocupando essas vagas de trabalho, e a partir desse momento vai ter uma renda básica universal, tá? O Daniel Lopes, então, ele trabalha mostrando as pessoas que defendem isso. Então, por exemplo, lá no Fórum Econômico Mundial se fala muito sobre essa renda básica universal. O, o avô do Elon Musk defendia isso desde a década de 40, e hoje o Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Então, tudo, ele começa a criar, o Daniel Lopes, todo um pensamento
mostrando as pessoas que defendem essas ideias, vai construindo diariamente esse pensamento. Olha, vai haver uma mudança global, a gente vai entrar no mundo da tecnocracia em vez da democracia ou das ditaduras, e vai haver um controle total dessas empresas de tecnologia sobre a vida das pessoas, tá? Isso que o Daniel Lopes faz, então, é juntar essas três grandes teorias. E ele trabalha em cima dessas três teorias, entrelaça o controle do anticristo, do apocalipse, a teologia, com a inteligência artificial e o controle do mundo pela tecnocracia, e também coloca os conflitos, né? Aquela parte do apocalipse que fala que vai haver fome, que um terço da população vai desaparecer, vai morrer, né? Na abertura dos cavalos, o apocalipse, cavalo branco, amarelo, cavalo preto, ele coloca que isso é um projeto orquestrado para essa nova elite global controlar. E que para ocorrer essa mudança, vai ser necessária uma grande crise econômica causada pela própria inteligência artificial no mundo do emprego e pelas guerras, como a guerra do Irã e tudo mais. Então, que tudo isso aí é uma programação, que as coisas são programadas e que não há ali uma questão assim que são aleatórias, tá? Isso é o que defende o Daniel Lopes e isso é o que faz com que ele seja muito assistido, que todos os vídeos dele tenham aí tantas visualizações. Então, quando vocês assistirem o Daniel Lopes, ele vai estar falando de uma dessas três teorias, talvez linkando com outra, com os pensadores dessas teorias, com o que está acontecendo hoje, mas está permeando sobre essas três teorias. Então, só para resumir, por último, teoria do Apocalipse, que o Apocalipse vai acontecer, que vai haver um governo do anticristo, que vai haver fome, guerras. O apóstolo João, como que ele traz o que diz o Apocalipse para os dias atuais? Ele diz que existe um projeto de uma elite global, que é um projeto de redução de população devido à questão do esfriamento da Terra num futuro próximo, e também uma mudança de poder para as empresas de tecnologia, que irão controlar o mundo como se a gente estivesse num grande Big Brother, tá? Algo muito parecido com o livro do George Orwell, 1984, no qual ele mostra três grandes impérios do mundo e que todas as pessoas eram vigiadas. Essa tecnocracia vai implantar um sistema de renda básica universal e até tudo isso acontecer vai ter muito desemprego, muita fome, muita guerra, e essa tecnocracia é que vai ter o controle do mundo todo. Então a gente está falando de uma mudança de soberania de nações, como o Brasil hoje é soberano, Estados Unidos soberano, né, França soberano, por um outro mundo que é um mundo de um governo global, tá? Lembrando que isso parece uma loucura quando a gente olha assim, mas para quem conhece a história sabe que lá no passado não existia a ideia de nação necessariamente, existia a ideia de cidade-estado, tá? Depois foi construída a ideia de estados nacionais e impérios, né, também, que existem até hoje essa ideia de impérios. E então assim, essas transformações de nomenclaturas, elas são feitas com o tempo, tá? Com a história. Então, a gente pode ter um governo global? Pode, tá? Já aconteceu? Vai dar certo? Comentem aí, compartilhem.